painel vai ser o Marcelo Leal, advogado também, notório conhecimento jurídico, faz parte da nossa diretoria. Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fragoso. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Primeira vez, né, numa live da ANEFAC, então muitas expectativas, muita alegria. Perfeito. Bom, passo então a palavra para você. Você tem dois palestrantes muito legais. Eu sei que você vai fazer a apresentação deles. Então eu passo a responsabilidade para o próximo painel para você então, meu cara. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, né, a exposição do Gustavo, da Ana, né, excelentes considerações, sem dúvidas, e muito contribuíram, né, para o debate do tema, um tema extremamente complexo. Espero, acredito eu, que essa MP não será convertida em lei, pelo menos não da forma como ela foi até então editada. E como é objeto aqui do nosso debate, ela não trouxe apenas essa novidade, não falou apenas de compensação. Por isso, já vou aqui trazer e apresentar os nossos palestrantes para falar de um outro ponto trazido pela MP, uma vez que ela trouxe também uma inovação bastante perniciosa em relação ao PERSE. E para conversar, né, sobre essa temática, eu vou apresentar um pouquinho mais a polêmica, mas já gostaria de trazer aqui e apresentar devidamente os nossos palestrantes. Nós temos o Alexandre Antunes, falaria um pouquinho aqui do currículo do Alexandre Antunes. O Alexandre tem mais de 2 décadas de experiência na área fiscal e tributária, é um profissional, tem uma vasta trajetória em carreiras de empresas de renome, né, contribuiu na Editora Abril, na GM do Brasil, Goodyear, NEC, Latam, enfim, é um profissional muito qualificado. E hoje, né, atualmente, o Alexandre, perdão, ele está aqui. Vamos lá, Alexandre, se eu tentar aqui resumir um pouquinho o seu short bio. Atualmente você está na Atlântica Hotéis Internacionais, não é isso? Isso mesmo. Maravilha, 3 anos já, ele é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito e Planejamento Tributário pela FGV. Maravilha, Alexandre, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo aqui para conversar conosco sobre esse assunto tão polêmico e tão importante, né? Principalmente aí, imagino, na área que você atua, né? Sem dúvidas, deve ser bastante preocupante você fazer um forecast, fazer um planejamento e depois ser surpreendido negativamente no final do ano com uma notícia como essa, né? Mas, enfim. E também, né, para conversar sobre esse tema, trazemos aqui também o Pedro, né? O Pedro tem uma excelente trajetória também na área jurídica. Hoje ele é gerente jurídico na GRSA, trabalha, né, nos requerimentos de refeições coletivas há mais de 20 anos, é formado em Direito, pós-graduação em contratos pela PUC de São Paulo e atualmente está cursando, melhor dizendo, MBA em Gestão Tributária na FIPECAF. Então, nós temos aqui o Pedro Patti, o Alexandre Antunes, né? Eu vou aqui falar rapidamente como que nós vamos dividir essa nossa exposição, nosso bate-papo sobre o PERS. No primeiro momento, eu vou aqui contextualizar, falar um pouquinho o que aconteceu com a MP 1202, lá no dia 28 de dezembro, e contextualizar a problemática. Vou passar a palavra para o Alexandre. O Alexandre ele vai explicar para vocês qual foi o contexto do PERSE, quais eram as teses e problemáticas já existentes, né? E depois o Pedro vai contar as novas questões, os novos desafios, ou seja, quais foram os novos problemas trazidos pela MP 1202. A história do PERSE, por mais que não seja uma história muito longa, ela é bastante conturbada. Então, esse mistério do Alexandre vai ser te explicar o que até então existia e não morreu, ou seja, os problemas que já aconteciam antes, e o Pedro vai atualizá-los com o que mais acontece após a MP 1202. Não vou me estender muito, até porque a ideia é escutá-los,
principalmente por conta da experiência deles, a experiência no setor, mas só para dar uma pequena contextualização, como muito bem disse o Gustavo, nos anos 90, eu sou muito jovem, eu não lembro disso, brincadeira, estou com 40, não sou mais tão jovem assim, era muito comum, né, nós termos aquelas novidades de final de ano. E essa foi uma grande novidade do final de ano, principalmente também por outro tema que nem é objeto do nosso painel, a questão da desoneração da folha da CPRB. Mas, só para lembrar, nós tivemos a pandemia, né? A pandemia afetou sobremaneira o setor de eventos, o setor de turismo, e como uma forma de mitigar os efeitos no faturamento das empresas, os efeitos perniciosos da pandemia, é importante lembrar que nós tivemos várias restrições em relação a viagens, o turismo foi praticamente freado durante muitos meses. Como forma de você recuperar esses efeitos, nós tivemos o PERSE. A edição da Lei 14.148 de 2021, ela teve por objetivo criar um programa para a recuperação do setor de eventos e turismo. Foram várias as iniciativas, e a mais famosa, a principal, talvez a não tão benquista pelo governo federal, é aquela plasmada no artigo 4º da Lei 14.148. Por que não tão benquista? Como o Alexandre deve explicar, foi objeto de veto, depois isso foi derrubado, mas esse artigo 4º traz uma isenção. Uma isenção, já vou dar um spoiler aqui, seria onerosa ou não, mas uma isenção de 60 meses para 4 tributos federais, o IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. E essa essa lei quando nasce, ela já nasce com algumas questões, porque ela exigia um cadastro prévio no Cadastur para algumas empresas, a tal polêmica dos anexos, que eu não vou aprofundar muito para não roubar a fala do Alexandre. Previa também outras exigências, tais como você tinha que, em sendo do anexo 2, fazer prova desse cadastro. Aí nós tínhamos uma portaria regulamentando. No início eram 80 e tantos quinais, depois tivemos uma redução dos quinais. Discute-se se essa redução foi ou não legal. Uma questão relacionada à manutenção de créditos e PIS/COFINS, que depois tivemos uma alteração também, retirando essa manutenção dos créditos de PIS/COFINS. Ou seja, o PERSE por si só, ele já vinha com diversas questões que os tribunais, aos poucos, estão se posicionando. Dúvidas importantes. Eu trabalho, tenho alguns clientes nessa área, e uma das principais questões também práticas é o tal do lucro de exploração. Para empresas do lucro real, você tem que fazer o cálculo do lucro de exploração para conseguir identificar qual receita será beneficiada pelo PERSE. E essa, por si só, é uma questão que trazia já dúvidas prático-operacionais, digamos assim, para que nós pudéssemos entrar no benefício sem criar ali uma contingência, sem ficar em non-compliance. E o fato é, essas perguntas aos poucos foram sendo respondidas. Tivemos a inovação com a IN 2114 de 2022, que explicou um pouquinho mais como que você aplicava o PERSE. Dentre esses pontos, abordou a questão do lucro de exploração. E até então as coisas iam caminhando. A expectativa dessas questões iam sendo respondidas pelo Poder Judiciário, só que agora nós tivemos, no final do ano passado, SMP. E SMP basicamente revoga o PERSE. Tenta ali obedecer à anterioridade, a nonagesimal para as contribuições, e o imposto de renda, a própria anual, de sorte que o IR, a revogação seria para 1º de janeiro de 2025, e as contribuições já seriam revogadas, essa isenção, a partir desse ano, certo? E agora a questão é, partindo da premissa que nós teríamos uma conversão em lei, como que o mercado se posiciona? Como é que as empresas se posicionam? Eu vou deixar uma provocação aqui para os dois, tanto para o Alexandre como para o Pedro. Eu participei de questões
de um cliente onde ele optou não ir para o Simples Nacional esse ano. Lembro que uma das vedações para o Persa é você estar no Simples, isso veio lá na IN. Então ele escolhe, não vou para o Simples, vou para o Presumido, porque eu quero o Persa. E agora ele descobre que o Persa acaba. E a opção dele do Presumido deixa de fazer sentido. Olha que situação. Olha, uma possível violação à segurança jurídica, à proteção à confiança legítima. Como é que a gente lida com isso? Perceba que são várias questões. Eu quis muito mais aqui trazer as provocações, contextualizar. Então, passo logo a palavra para o Alexandre Antunes. Alexandre, por favor, fique à vontade, ansioso para escutá-lo. Ok. Obrigado. Acho que as suas palavras iniciais foram muito bem colocadas, já dando um bom pano de fundo, que é o PERSE. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar no evento da ANEFAC, trocar ideias, enriquecer, conhecer o Pedro, o Fragoso, agradeço o Fragoso. Nós estávamos acompanhando as falas do Gustavo e da Ana. Isso, eu estava aqui, você fazendo a inicial aqui, já mostra o quanto nós precisamos de um abraço, né? Porque ser tributarista nesse país não é fácil mesmo. Roubando as palavras do Gustavo, precisamos realmente de um abraço. É muita insegurança, né? Especificamente, o tema que a ANEFAC nos apresenta nesse primeiro painel, que é a MP 1202, que está criando bastante polêmica, ela trata basicamente de 3 pontos, como já foi dito: compensações, que foi o grupo anterior que falou. Nós vamos falar um pouco do PERSE, e nessa mesma MP, ela trata da desoneração da folha, ou a reoneração da folha. O que acontece? Há um soar na mídia que o governo precisa resolver o seu déficit, que ele precisa trabalhar com os seus valores, e ele colocou essas 3 medidas como fundamentais para ele atingir o seu objetivo. O que nós vemos hoje e escutamos é que pode ocorrer um desmembramento, o Gustavo estava falando um pouco disso, mas a desoneração da folha tem captado todas as atenções desse debate. E aí, nós vamos falar do PERSE aqui, vou fazer uma inicial justamente por causa disso, porque o PERSE ele acaba entrando de arrastão nessa MP, né? E quando começa a se discutir seriamente a forma ou a judicialização, ou se devemos seguir com essa MP, se o Congresso devolve ou não, todos os olhares estão basicamente na desoneração da folha, né? E a sociedade olha e fala, olha, claro, no primeiro momento a visão é, para que esse setor está pedindo para permanecer com benefício, sendo que a pandemia já acabou há quase um ano, né? Então, é aqui que eu queria chamar a atenção de todos que não conhecem o PERSE. É muito fácil para nós que trabalhamos, né, Pedro, que trabalhamos no setor, vivemos essa legislação, mas acredito que boa parte da nossa audiência também não está a par de todo esse PERSE, esse programa que foi montado. E aí eu queria chamar a atenção justamente para debater um pouquinho, dar um passo antes e debater o que é o PERSE, para a gente discutir e dar até mais pano para o Pedro comentar o porquê que nós estamos reclamando do fim do PERSE, que às vezes nem começou. Antes de mais nada, eu tenho que ressaltar que, em letras garrafais, que falar da pandemia, que foi um evento devastador para todo mundo e para o mundo, não há o que muito discutir. Nós perdemos vida, né? E tudo que dissemos aqui não vai reduzir o impacto, e não é essa a nossa tendência. A gente vai trazer um pouquinho mais para o lado operacional, né, legislativo, mas quando a gente olha para o período da pandemia, a pandemia atingiu o mundo, mas ela não atingiu a todos de forma linear. Ela não foi uma coisa que fechou as portas e todo mundo ficou com as portas fechadas durante os 3 anos de pandemia. Não foi assim. Passados os primeiros meses que todo mundo sofreu, todo mundo, como é que posso dizer, aprendeu com a pandemia, né? Descobriu primeiro que foi uma quarentena, né? Eu saí de quarentena, achei que eram apenas 40 dias. De repente, esses 40 dias viraram meses, viraram anos, um absurdo, né? Então, o que nós aprendemos no primeiro momento? Que as coisas tinham que ser reinventadas. Nós tínhamos que aprender muito rápido, né? Eu lembro, por exemplo, que alguns setores, supermercado, você tinha uma fila, então não estava completamente fechado, as pessoas estavam indo ao supermercado, tinha limitações de entrada, de quantidade de pessoas que poderiam entrar, mas existia operação acontecendo naquele setor.
Eu lembro que o comércio abria meia porta, você chegava até a porta, pedia para entrar, pedia alguma coisa e a pessoa te atendia, né? Então a indústria voltou logo depois dos primeiros meses, a operar de forma espaçada, as máquinas nem todas estavam ocupadas, começamos a usar máscara. Alguns setores começaram a se reinventar e buscar formas de produzir, de manter a sua operação no mínimo possível, né? Eu me lembro que aqui no Brasil, após um ano desse caos todo, a gente começou a vacinar. A primeira vacinação começou em janeiro de 2021, né? Isso, de forma lenta, começava a mostrar um final do túnel, né? E nós aprendemos rápido, nós nos reinventamos. Nós vimos, por exemplo, o comércio eletrônico era uma coisa que não tinha muita praticidade ainda, explodiu, né? Hoje é completamente impossível a gente pensar sem o comércio eletrônico, né? O setor de educação, que há muitos anos patinava com o EAD, disparou e aprendeu e evoluiu rapidamente, né? Muitas áreas descobriram home office, que antes era uma grande dúvida, né? Foi posto à prova e observamos que funcionava muito bem. Algumas empresas começaram a colher, inclusive, frutos econômicos, né? Aluguel de prédio você deixou de pagar, despesas fixas, e até o que não imaginávamos. Começamos a aumentar a produção, aumento de produtividade de quem estava nesse home office, além de melhora de trânsito, de ar, qualidade de vida. Então, a pandemia nos ensinou muita coisa, né? Olhando uma linha do tempo, nós começamos a Covid-19, né? Praticamente começou em 19. Aqui no Brasil, efetivamente, foi no ano de 2020 que nós vimos os primeiros lockdown, fecha tudo e volta para casa. O ano de 2020 foi muito duro. Janeiro de 21, como eu disse, começa uma vacinação tímida. Mesmo assim, ainda tivemos uma segunda onda, então 2021 foi um ano duro. 2022 a gente começa uma vacinação um pouco mais forte, um pouco melhor, e aí nós vemos a pandemia perdendo um pouco de força. E em 2023, no começo, a OMS decreta o fim desse período pandêmico, né? Nós estamos olhando nessa linha 3 anos cheios de pandemia, dos quais o primeiro ano foi bem caótico, o segundo ano de uma moderada e o terceiro uma queda na operação. E por que eu estou falando isso? Porque todos os eventos que eu ressaltei, todos os setores aqui tentaram alguma forma. O setor de eventos, que é o que nós vamos discutir aqui, ele tem o seu foco praticamente em reunir pessoas, né? Quando você pega shows, feiras, cinema, teatro, restaurante, hotéis, é gente aglomerada, gente junto. E isso era justamente o que a pandemia não permitia. Então, o que nós temos aqui? Nós temos totalmente o setor de eventos sem condição de se reinventar, de achar uma outra forma, né? Alguns artistas tentaram, na época, fazer algumas lives via o YouTube e tal, mas sem muito sucesso, porque o principal que nós precisávamos era pessoas, e essas pessoas estavam restritas realmente de se aglomerar. Então, o setor sofreu muito, né? E aí nós começamos a buscar alternativas, né? As entidades de classe se reuniram, montaram uma proposta de socorro a esse setor e elaboramos aí o programa que é o PERSE, que nós estamos falando. Então, nasceu o PERSE, essa ideia do PERSE nasceu em 2020, já começou a se falar desse programa, dessa proposta. O grande problema que nós vamos ver, e aí tentando responder aquela pergunta inicial, né, por que nós estamos reclamando de uma coisa que já acabou a pandemia, é justamente o tempo. Entre a proposta e a efetiva ação desse PERSE, levou-se muito tempo, né? Demorou-se para ser efetiva a ação. Vamos analisar um pouquinho esse calvário aí. O projeto de lei que eu disse no Congresso começou a tramitar em 2020. A lei foi publicada, como o Marcelo falou, a 14148, em maio de 2021. Né? Portanto, quase um ano e meio de caos. Quando é publicada a lei, nós já tínhamos um ano e meio que o setor estava sofrendo, né? E aí o governo vetou os principais artigos, do qual o artigo 4, que era justamente o que dava um alívio imediato, que era zerar a alíquota de alguns impostos federais. Então, o sentimento naquele momento foi ganhamos, mas não levamos, né? Porque saiu a lei tão esperada pelo setor, e o presidente vetou com algumas considerações na época, que ele talvez não teria orçamento, etc. E aí isso ficou vetado. Então a gente voltou para a prancheta, voltamos à discussão, e após quase um ano desse ato de veto, o Congresso derrubou o veto. Ou seja, estamos falando aí de março de 2022,
quando ocorre a derrubada do veto. Assim, tivemos praticamente mais de 2 anos com a pandemia sem esse setor ter um socorro, né? E aí iniciamos o ano de 2022, né, março, com a tarefa de debruçar e analisar os efeitos do que havíamos efetivamente recebido desse programa. Numa análise rápida, demonstrávamos que tínhamos mais incerteza no texto do que, propriamente dito, ganhos, né? Tivemos que estudar muito, tivemos que debruçar efetivamente em cada legislação e aprender, né? O que nós... eu não quero gastar muito tempo de vocês, até porque são 9 legislações só tramitando de PERSE, mas em maio de 21 nós temos a lei, nós temos o veto. Entre o Congresso analisar esse veto e a lei, foi publicada uma portaria, como disse o Marcelo, que a lei dava o seguinte texto: o setor de eventos tem o direito a esse benefício. No artigo 4 previa zerar as alíquotas do imposto de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Né? Ótimo, né? Estava vetado, mas logo em seguida, em junho, se eu não me engano, saiu a portaria 7163, dizendo quem seriam esse setor de eventos, quem seriam os beneficiados desse programa. E aí, nós estamos falando de CNAE, que são códigos de atividades. Essa primeira portaria lista, aí, como o Marcelo falou, 88 códigos de atividades que poderiam usar do PERSE. Desses 88, essa portaria veio para ajudar bastante, né, como dizendo. Primeiro, a gente vai discutir lá na frente a legitimidade dessa portaria, se ela pode ou não fazer esse tipo de ação, mas dentro dela você tinha 88 quinais, dos quais 43 deles poderiam imediatamente aproveitar-se do PERSE. No entanto, 45 tipos de atividade, ele colocava mais um empecilho, que era verificar se aquele setor, se aquele CNAE, se aquela empresa estava cadastrada num órgão federal do turismo, que é o que ele acabou de falar, do cadastro. Então, uma atividade que estava no setor de eventos, que estava sofrendo, como eu disse, foi colocada uma obrigatoriedade que nem todos tinham essa função, nem todos participavam disso, e discute-se muito se uma portaria, em vez da lei, poderia ter esse poder de colocar essa trava ou essa obrigatoriedade. Aí a gente já começa a discutir a legislação. Ela nem estava liberada, ainda estava vetado, essa portaria foi publicada, nós já estávamos discutindo ela. Logo na sequência veio a queda do veto, começamos a analisar efetivamente o que poderíamos fazer, e aí entra um outro problema, né? Entre o veto e a publicação da lei, nós tínhamos quase um ano, né? Empresas abriram nesse período, empresas começaram a operar e havia uma dúvida de tempo. Se o benefício que havia sido publicado, ele valia para quem estava operando antes do veto ou antes da publicação da lei, né? Então a gente chamou aqui de um limbo jurídico, que a gente estava tentando entender da publicação da lei até a queda do veto, se essas empresas, nós tínhamos vários hotéis que abriram nesse momento, se elas poderiam ou não se aproveitar do PERSE. Então, já teve discussão, sentamos com os advogados tentando buscar esclarecimentos para esse povo. Pasmem, 8 meses depois que a Receita Federal foi se manifestar através de uma IN 2114, em novembro de 22, já no final do ano, dando o que a gente considera hoje um marco temporal para essa discussão, dizendo, olha, quem estava ativo no momento que foi derrubado o veto, ou seja, março de 22, quem estava ativo de março para trás está apto a usar o benefício. Nós falamos, nossa, finalmente temos alguma coisa boa para começar a passar para o nosso cliente e tirar esse limbo jurídico da cabeça, né? Alguns advogados não gostaram muito que tinha depósito em judiciário, então que a gente tirou e já começou a aproveitar o PERSE, mas seguimos. Isso era novembro, como eu disse. Em dezembro, né, vem publicado uma MP, né? Muitas emoções no nosso setor, né? Um mês depois, né, que a gente achou que tinha elucidado alguma coisa, publica-se uma MP, onde nessa MP ele dizia o seguinte, todo mundo que está no PERSE não é bem assim, não é todas as receitas. Algumas receitas vocês vão ter que definir que é PERSE e outras eu quero que você segregue e me traga a tributação em cima dessa receita que não é do setor de eventos. Ora, eu tive que debruçar de novo nas nossas operações, uma por uma, para ver aquilo que não era evento, para ver se eu tributava ou não.
porque é isso que está no texto cru da lei. Por exemplo, né, uma discussão muito interessante aqui interna era lavanderia. Né? O hotel presta o serviço de lavanderia, você está hospedado no nosso hotel, deixa lá sua camisa para lavar alguma coisa. Essa receita, ela é de eventos? Ela é do setor de hotelaria? Aparentemente, ninguém passa no hotel e deixa uma camisa para lavar, né? Porque não é uma lavanderia. Efetivamente, você vai lá e se hospeda, né? Mas olha como isso criou um problema. Um KNAI da atividade de lavanderia não estava nesse momento dentro do PERS. Então, para vocês terem a dimensão de como nós tivemos que debruçar e entender isso e tomar algumas ações em cima disso. Então, essa medida provisória, sempre no final do ano, né, para a gente começar o ano bem, o Gustavo falou que começou esse ano mal, eu já estou desde o outro ano passado, já apresentando problemas com o MP. Nós já estávamos com essa MP que ela trouxe, além dessa segregação de receita, ela trouxe a exigência de você fazer a apuração pelo lucro da exploração, ou seja, a partir do momento que ela falou, olha, nós vamos segregar a receita, nós vamos separar essas receitas, você tem que olhar, então, qual é a receita que tem PERSE, qual a receita que não tem PERSE, usar de uma mecânica que é chamado lucro da exploração, que eu vim descobrir que é apropriada e aplicada muito no pessoal que está no Nordeste, que tem incentivo lá de imposto de renda, Suframa e etc., Sudene, desculpa, e etc., mas nós tivemos que aprender o que dizia a lei, como é que era feito esse cálculo, para conseguir calcular o lucro da exploração. Então, olha, nós estávamos acabando o ano, né, e aí veio essa MP com esse monte de coisa. Inclusive, como ressaltou Marcelo, também trazia mais um ponto, dizendo, olha, os créditos que eu não tinha me manifestado em nenhum momento, que você estava tomando crédito das suas operações de compra, a partir de agora também não pode mais, cortou os nossos créditos. Então, nós começamos o ano aí de 23 com essa MP, que logo em maio ela se tornou numa legislação, e nessa legislação ela trouxe para a lei 14.148, ela fez alterações na lei 14.148, trazendo o efeito temporal, que eu acabei de falar que foi muito importante para a gente definir a partir de quando teríamos o PERSE. Ele trouxe uma mudança nos quinais, como o Marcelo falou, a gente tinha falado em 88 quinais naquele primeiro momento, numa portaria. Agora é publicado dentro da legislação, no próprio artigo 4º, todos os quinais que são aderentes ao programa da recuperação do setor, caindo de 88 para 61 quinais, mantendo aí 40 e poucos que poderiam assumir diretamente o PERSE, só que apenas 17 com a exigência de cadastro, e ainda manteve a exigência do cadastro. Então você vê, reduziu o grupo, isso também é discutível se poderia ou não, porque quem estava no PERSE, operando no PERSE, que tinha uma lei prevendo que ele estava na portaria, simplesmente tiraram, né? Então é duro. E segregação de receita e a retirada dos créditos. Então, o nosso ano de 2023 começa dessa forma, né? Bastante tumultuado. Nós tínhamos o seguinte receio, e foi dentro dessa lei, ratificado já na Instrução Normativa da Receita, a Receita já falava no seu texto que o PERSE tinha 60 meses de benefício. Ela já previa isso lá na própria instrução, e agora na lei ela ratifica novamente, dizendo o benefício prevê-se que você não vai pagar esse imposto, alíquota zero, por 60 meses. Ufa, uma boa notícia, ou seja, a própria Receita dizendo para nós que isso era válido. Então nós sentamos, né, começamos a fazer os nossos planejamentos, como eu disse no início, o setor sofreu muito, o nosso investidor, né, aportou dinheiro para manter o negócio de pé, né, e a gente só estava pegando um socorro do governo, que deveria ser simples, reduzir a carga tributária para que pudéssemos recuperar, pegar aquele dinheiro que foi aportado pelo nosso investidor, de reinvestir no nosso caso aqui, no imóvel, fazer um retrofit, melhorar as nossas condições, que você vai buscar esse dinheiro do nosso investidor, e esse investidor tinha gasto o seu dinheiro para manter salário, mão de obra empregada, porque uma mão de obra, por exemplo, no setor hoteleiro, não é uma mão de obra simples, tem que ter uma especialização, você tem que treinar as pessoas, e aí você manda todo mundo embora por causa da pandemia, você depois não consegue a recuperação imediata. Né? Nós estamos sofrendo mesmo com esse aporte financeiro. Né? Então, imagine como o setor sofre. Né? Então,
Em dezembro de 2023, nós estamos aqui já preparando, o Gustavo falou muito claro, nós estamos preparando o ano que vai se iniciar. Vem uma bomba, que é a MP 1202, dizendo o seguinte, ó, tudo aquilo que você aprendeu, tudo isso que você vai começar a usar efetivamente, não vale mais. Nós tínhamos a segurança de usar um benefício por 5 anos, usamos eles por menos de 2 anos, né, pelas contas que eu acabei de mostrar para vocês, efetivamente a gente começou a aproveitar isso tem menos de 2 anos, e o governo entende que não foi suficiente, que já foi o suficiente, que nós já temos aí muito tempo nesse benefício, e, portanto, ele publicou essa MP dizendo que vai terminar com isso. Ora, né, como é que a gente pode tratar dessa forma? Qual o parâmetro que a gente está falando, né? Como eu disse, a pandemia já passou, né? Por que o setor ainda precisa do benefício? Na verdade, a pandemia passou, o setor sofreu e ainda não conseguiu se beneficiar de algo que foi prometido, publicado, e ainda estamos patinando para conseguir entender como nos aproveitar. Parece aquela brincadeira de muito tempo atrás, né? A volta dos que não foram, né? A gente não consegue definir efetivamente como usar o benefício, e aprendendo a usar o benefício já nos foi tirado. Então, esse breve relato aí de legislação e de panorama é para a gente discutir aí, até vou deixar o Pedro falar um pouco, né, que eu falo demais, né, mas por que estão tentando acabar com o nosso benefício, sendo que eu nem usei? Então, é bom a sociedade saber disso, né, porque algumas pessoas acham que a gente está pedindo alguma coisa que a gente quer ser beneficiado por 5 anos. Na verdade, a gente está tentando recuperar um período que foi duro e não está sendo fácil, na verdade. Essa que é o nosso sentimento. Excelente, Alexandre. Muito obrigado pela explicação, né? Deu uma aula aí, não só falando os principais pontos, né? Essa contextualização do PERS, mas também explicando a visão de quem é da área, de como que o empresário ele percebe essas mudanças e os efeitos perniciosos que essas novidades, né, acabam ocasionando. Bom, eu vou deixar mais para o final para fazer alguns comentários, para fazer algumas provocações se der tempo, então já vou passar aqui a palavra para o Pedro, lembrando que o marco divisório da fala do Alexandre para o Pedro é justamente a MP 1202. Então nós já tínhamos toda essa problemática que o Alexandre muito bem explicou. Pergunto, o que a MP fez, Pedro? O que aconteceu? Quais são os desafios agora que nós vamos ter a partir da publicação dessa MP? Ansioso aí para discutir. Primeiro, bom dia. Agradeço aí a participação, as palavras do Marcelo e do Alexandre. O Marcelo já teceu bastante comentário sobre a cronologia, né, do PERS, mas pelo que a gente tem analisado, o PERS ele já começou e já queriam derrubar o PERS antes mesmo, né, das empresas poder usar o benefício. Como o Alexandre disse, o Bolsonaro, presidente na época, ele vetou o alíquota zero, né? Então ele vetou o alíquota zero e vetou também uma indenização que a lei inicial previa para empresas que tivessem sentido uma redução brusca de faturamento. Então, ele vetou esses dois dispositivos. Na sequência, o Congresso derrubou o veto e o PERS começou a vigorar a partir da derrubada do veto. Na sequência, a primeira restrição que houve, né, foi a instrução normativa, né, da Receita Federal de 31/10/2022, que aí começou as restrições pela Receita, eles não aceitavam mais que o PERS fosse aplicado para todas as atividades, eles restringiram só para as atividades relacionadas aos quinais, né, da portaria, começaram a criar dificuldade, eles vetaram a aplicação do PERS para o Simples Nacional. Aí a segunda restrição foi a medida provisória, né, em 21/12/2012, que já esboçava uma nova lei, né, que depois ela foi convertida. No primeiro dia do governo Lula, houve a publicação de uma nova portaria. Então, aquela portaria inicial que o Alexandre mencionou, que contemplava 88 quinais, o ministro Haddad, né, no primeiro dia, publicou uma nova portaria
diminuindo para 38 quinais. Então, aqueles quinais que poderiam utilizar o PERSE reduziu para 38 quinais. No nosso entender, foi essa redução, apenas aqui na nova publicação da portaria, é que as empresas prejudicadas deveriam ter entrado com ações judiciais, tá? Não antes, porque, pelo nosso entender, quem estava com o KNAI na portaria, mesmo com as restrições da Receita, da medida provisória, elas não eram válidas, porque a gente ainda, todas as atividades que estavam penduradas na portaria, a gente tinha uma defesa muito grande. Mas com a retirada, né, do KNAI, a gente entende que aí necessita-se de uma ação judicial. Posteriormente, a MP de dezembro de 22, ela foi convertida em lei. Foi a lei que o Alexandre disse que aí os KNAIs, os poucos KNAIs, né, foram incluídos na lei, não mais pendurados em portaria. Curioso que as companhias aéreas, elas não estavam, né, abrangidas em nenhuma das portarias, mas eles conseguiram, eles foram incluídos na lei, já no governo Lula, na lei que foi publicada em 30 de 5 de 2023. A gente entende que esse também é um outro ato coator importante, que aí precisaria ser combatido através de uma lei, de uma ação judicial, porque aí não era mais o ato coator da nova portaria, mas agora da conversão em lei. E agora, esse ano, fomos surpreendidos, aí sim, com a retirada total do PERSE, né, com essa nova MP do ministro Haddad. No nosso entender, se essa MP for convertida em lei, é necessário uma ação judicial, porque aí seria um outro ato coator. E um ponto que a gente discutiu bastante é que nas ações judiciais a gente poderia discutir muitas coisas, tá? Começando pela retirada da indenização que a lei inicial previa para as empresas que foram prejudicadas. Então a lei previa uma indenização em dinheiro, isso foi retirado. Então isso é uma possibilidade de discussão judicial. A questão do cadastro também é uma possibilidade de discussão judicial, porque a portaria inicial ela dividia em dois anexos, anexo 1 e anexo 2. Anexo 1, uma série de KNAIs, e anexo 2, uma série de KNAIs. Todos os KNAIs do anexo 2 necessitam do cadastro antes da divulgação dessa portaria. Então, essa necessidade de cadastro, a gente entende que também é uma afronta à legislação e poderia ser questionada. A impossibilidade de fruição do PERSE para as empresas do Simples também é uma questão que poderia ser judicializada. E o principal, né, que é a manutenção do PERSE até 2027. Isso acho que é o ponto principal, né, as empresas buscarem o PERSE até 2027 ou, pelo menos, buscando aí o princípio da anterioridade, né? Bom, um outro ponto que também poderia ser discutido judicialmente é usar o PERSE para todas as atividades da empresa, não apenas ao KNAI, porque a lei inicial disse que você poderia usar o PERSE para todas as atividades da empresa. Então isso também poderia ser questionado. Você retroagir o PERSE desde a publicação da lei também é uma possibilidade de você buscar judicialmente, mas aí precisa ver se compensa, porque em 2021 a empresa ela recolhia tributos ainda na pandemia, né? E em 2022 acho que já melhorou um pouco, talvez não compensa buscar esse um ano aí, e sim de 22 a 27. Acho que seria mais vantajoso por conta aí da pandemia. E por fim, um outro ponto que a gente poderia discutir judicialmente é que nessas restrições aí que a gente teve, a gente não pode acumular o PERSE com outros benefícios. Então, quem toma crédito de PIS e COFINS
não poderia continuar tomando crédito se este estivesse no PES. Então tem vários pontos que as empresas podem buscar judicialmente, mas o que a gente tem visto assim, é muito difícil você colocar todos esses pontos numa ação só e o juiz dar tudo isso de uma vez só. Então a gente entende que o correto seria buscar o principal ponto, que é manter o PERSE até 2027 e os demais temas e avaliando aí como é que vai evoluindo e entrar com ações autônomas para que o juiz também não ache que você está querendo muito tudo isso em uma ação só. Então, a restrição focada no principal ponto, eu acho que é a principal medida. Agora, se essa MP for convertida em lei, acabando com o PERSE, focar nisso. A gente também avaliou mal entrar com ação através de associação, porque o juiz pode entender que é um cheque em branco para o segmento todo não pagar PIS/COFINS, enfim, tributos federais. A gente entendeu que poderia soar mal, então cada empresa entrar com associação acredito que seja mais vantajoso do que buscar uma ação coletiva, que seria um cheque em branco aí, não sei como é que seria visto isso pelo judiciário. E assim, a gente entende que o PERSE vigorou até o começo do governo Lula para aquelas atividades que estavam na portaria. Então, até lá, a gente entende que o PERSE está ok, e as ações a gente não considera pedir para o juiz validar o PERSE. Não, a gente entende que o PERSE está ok, a gente só questiona a retirada a diminuição dos quinais, que aí várias empresas foram excluídas do PERSE lá quando o governo Lula, no primeiro dia, editou uma nova portaria e retirou os quinais. Aí sim a gente entende que caberia ação judicial. Não antes, porque a gente entende que o PERSE foi válido, as empresas podem questionar isso se forem autuadas, mas não questionar a validade do PERSE até lá. Então acho que esses são os pontos que a gente vem discutindo aqui internamente e agora estamos acompanhando como é que desenrola essa nova MP, se ela vai ser devolvida, se o governo vai retirar espontaneamente, e enfim, para ver se a gente judicializa ou não o tema por conta dessa nova restrição. Perfeito, Pedro. Obrigado. Vou agora fazer alguns comentários, né, algumas considerações, querer escutar a sua opinião, querer escutar a opinião do Alexandre em relação a algumas, né, problemáticas que a MP 1202 traz e também em relação à própria fala do Alexandre, que ele tocou num ponto que está sensível. Então, vou começar o que era antes, né, o que já era problema antes, para depois falar do que virou problema após. Lucro de exploração, né? Que coisa boa, né, Alexandre? Aí nós temos a questão da taxa de hospitalidade, por exemplo. Em solução de consulta, nós sabemos que para fins de PIS/COFINS, mesmo se você for optante do lucro real, receitas de hotelaria submete ao regime da cumulatividade, né? A própria lei traz esse comando, faz remissão à portaria, né? Que é a portaria 33 de 2005, e aí a questão toda, o que é receita proveniente de hotelaria? E em solução de consulta já vem a Receita Federal e diz que, olha, a taxa de hospitalidade não é receita de hotelaria. Olha que questão interessante. Aí você, do lucro real, submete-se à não cumulatividade, a taxa de hospitalidade. Só que aí a dúvida é, será que a Receita Federal fará um paralelo do que é receita de hotelaria à luz da portaria 33 de 2005, o que é receita de eventos do PERSE? Leia-se, essa taxa de hospitalidade, você ao fazer o cálculo do lucro de exploração, você coloca ou não coloca ela dentro da tua receita operacional? É ou não é proveniente? Eu acho que sim, tá? Mas eu fiquei com medo, eu estou em discussão esse tema específico com o cliente, por conta agora desse entendimento da Receita Federal, mas que fala apenas de regime de apuração de PIS/COFINS.
Não sei se você já parou para pensar nisso. Tem algumas receitazinhas, né, que eu acho que vão ficar numa zona cinzenta entre ou não é receita agraciada com o benefício do PERS enquanto ele existiu, né, se ele continuar existindo, né? Esse é um ponto interessante. Eu sei qual é a sua opinião sobre isso, Alexandre. Acho que a fala do Gustavo um pouquinho antes foi muito propícia para isso, né? Nós No vivemos manicômio. Nós vivemos uma situação de você planeja e aí você tem uma insegurança. Que tudo que você planeja vai embora porque alguém tem uma interpretação que pode ser contrária. A Atlântica, propriamente dito, ela tem o seu slogan aqui, que é cuidar daquele que confia na gente. Né? Então, além dos meus hóspedes, eu tenho os meus investidores. Então, a Atlântica sempre vai ter esse cuidado de analisar a legislação. A gente não vai entrar aí em situações que são, como é que a gente pode falar, aventuras, né? Então a gente vai estar sempre sempre mantendo o ponto, mas também nós não queremos deixar de aproveitar o que está na lei. Né? Então nós temos um jurídico muito bom aqui. Esse jurídico faz uso de alguns escritórios externos, e aí você imagina o quanto isso já foi para a sala de reunião. Eu dei o exemplo da lavanderia, que ele é bem fácil de entender, mas você tocou num ponto muito importante. Quando a gente debruçou para analisar o lucro da exploração, realmente chamou-nos a atenção muitas coisas. Né? E pode chegar ao ponto de que, e olha que interessante, o lucro da exploração foi colocado numa legislação no final de 22, se eu não me engano. Né? Eu já estava apurando a operação há quase um ano. Exatamente. Então eu tenho que retroagir, refazer o cálculo e encontro, inclusive, valores a pagar com multa e juro, porque eu não tinha essa instrução, e aí eu tenho que recolher esse valor. Olha aqui como esse país é maravilhoso. Já adianto que seria denúncia espontânea. Para mim seria denúncia espontânea, porque você está fazendo esse cálculo, reapurando muito antes de qualquer índice de fiscalização. E tem, inclusive, uma discussão que adianto, que é o artigo 100, parágrafo único do CTN, que fala, né, que, olha, não tem nem que cobrar correção, em tese. Sim. É uma discussão interessante também nesse caso. Sim. Mas é impressionante nesse país, coisas que a gente começou a falar, dizendo, olha, é uma pandemia, é uma situação ruim, a gente só quer reduzir o imposto para que o dinheiro seja reinvestido. Né? E aí a gente entra com judicialização, o Pedro falando de um monte de situações que a gente tem que questionar. Era simplesmente um socorro, era um programa de socorro. E aí vira essa coisa. Então, nós temos algumas posições aqui de manter o que está explicitamente na lei, né, que dá a base toda para o PERS, né, e aí a gente, nessa de receitas, a gente tem sido conservador, mas não tanto. A gente tem mantido aquilo que efetivamente, como eu disse, a lavanderia, estacionamento, algumas coisas assim, que são pequenos até, não é uma coisa tão grande, nós estamos colocando para tributação, e algumas outras nós estamos mantendo como a hotelaria em si, como nosso core business, e aí, como o Pedro disse, eu posso ser questionado, e aí nós vamos discutir com bastante base legal para sucesso. Né? Mas o que é importante, né, é assim, como nós estamos discutindo lei. Né? Eu falei 9 legislações, né? O Pedro ainda lembrou de mais uma, que eu não quis colocar para não colocar mais KNAI no meio, que o negócio é surreal, né? São praticamente 3 legislações a cada ano, e aí parece brincadeira. Um é no começo do ano, um é no meio e um é no fim. Né? Eles gostam de deixar a nossa vida bem tumultuada, e a gente tem que ficar debruçando em temas que já deveria estar claro, deveria funcionar. E aí, não contente, eles simplesmente acabam com o benefício. Então, como o Pedro disse aí, acho que a gente tem que entrar com discussão, sim. Acho que ele vai falar um pouquinho aí, mas a grande linha de direcionamento disso é o CTN, o 178 do CTN. A grande provocação próxima agora. Isso, é uma isenção onerosa? Essa é a grande questão, né? Que todo mundo que está falando que a MP 1202 seria inconstitucional, né, porque aí violou segurança jurídica, não teve requisito de relevância e urgência da MP, vou ser muito transparente, sou muito cético em relação a esses argumentos, tá? Eu acho que não vai colar, mas tem a questão da ilegalidade, que violaria a própria súmula 544 do Supremo, né, que fala em relação às isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, não podendo ser livremente suprimidas, e o próprio 178 do CTN. E aí tem 2 casos até recentes
do STJ, onde ele valida o artigo 178 do CTN, aquela questão da lei do bem, né, que nós tivemos, aquela alíquota zero de PIS e COFINS, e aí, antes do prazo final, tivemos a revogação em relação ao programa de inclusão digital, e o STJ vem em 2022 falar que você não poderia ter essa revogação antes do final do prazo das alíquotas zero de PIS/COFINS, do programa de inclusão digital, da lei do bem, justamente sob o argumento da isenção onerosa. E Pedro, qual a sua opinião? Para você, o PERSE é uma isenção onerosa? Ela não poderia ter sido revogada? Qual a sua visão sobre esse tema? Eu acho que não poderia ter sido revogada porque as empresas permaneceram em atividade, aquelas que não tiveram a interrupção por força de lei, né? Mas continuamos operando, fornecendo empregos. Então, essa é uma condição que a empresa teve que seguir e por isso a gente entende que o benefício não pode ser revogado, apesar do CTN dizer que é isenção, né? Mas para o STJ o alíquota zero também tem a mesma equivalência de isenção, então o alíquota zero estaria dentro aí do artigo 178 e não pode ser revogado antes do prazo final, que é 2027, salvo engano. Perfeito, Pedro, exatamente. O próprio Supremo também, né? RE 350.446, 353, enfim, eu anotei aqui alguns, né? Até porque, novamente, eu tenho cliente também no setor, então 370, 680, o próprio Supremo já fala isso, a alíquota zero se equipara à isenção. E aí nós teríamos essa discussão, né? Se a alíquota zero se equipara à isenção e você teve uma revogação, uma isenção por prazo determinado e sob condição, que são os requisitos do artigo 178 do CTN para que você tivesse uma isenção onerosa, e tem condições, tem que estar no cadastro, né? Não pode estar no Simples, tem que estar em operação antes da data X. Olha as condições aí. E o prazo determinado de 60 meses. Mas nós sabemos que nem tudo é preto no branco, né? Ainda mais conversando com o board, conversando com o C-Level, com os acionistas, com os stakeholders. Então nós vamos ganhar essa discussão judicial. Não é bem assim, né? A gente tem que, de fato, calma, os tribunais, por mais que já tenham decidido nesse sentido, esse caso do PERSE pode ser aí um distinguish, de fato, é difícil a gente bater o martelo e cravar qual será, talvez, o futuro do PERSE. Bom, obedecendo aqui ao chefe, o Fragoso pediu que nós respeitássemos o horário, então eu já vou abrir para as palavras finais do Alexandre e do Pedro, mas já gostaria de antemão agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade que o Fragoso me deu de estar aqui com o evento, parabenizar todos os palestrantes, a Ana, o Gustavo, o Alexandre, o Pedro, e principalmente a vocês que nos escutaram até agora. Tenho certeza que essas falas engrandeceram, contribuíram para o debate e ainda espero encontrá-los em outras oportunidades, seja falando sobre PERSE ou sobre os diversos desafios que a área tributária nos reserva. Bom, Alexandre, fica com você as palavras finais e imediatamente Pedro já pode também fazer o seu encerramento. Muito obrigado. Ok, de novo é um prazer estar participando aqui com a NEFAC, conhecendo o Pedro, o Gustavo, a Ana, o Fragoso. Agradeço pelo convite, é sempre um prazer a gente debater um tema que está no nosso dia a dia. Espero ter desmistificado um pouco essa história de que o pessoal do PERSE quer muito benefício, nós nem conseguimos usar, né? E, de novo, é um prazer debater e aprender. Acho que é importante isso. A gente tem aí 2 décadas de história, mas a área tributária não é para amadores. Precisamos de um abraço, realmente. Então, é sempre um prazer aprender e estar com vocês aqui. Foi um prazer. Também gostaria de agradecer essa iniciativa. Esse tema aí é muito sensível para as empresas, para as 88, né, atividades aí que vão ser aí provavelmente excluídas do PERSE se a MP for convertida em lei. E vamos voltar a discutir, porque esse tema certamente não vai acabar aqui, e isso certamente vai lá para o Supremo, e aí tem questões políticas, né, que é importante que todos
estejam aí alinhados, porque vai ser um tema longo, certamente. Obrigado. Obrigado mais uma vez a todos. Em nome da NEFAC, agradeço novamente a audiência, a sua presença, a sua atenção. Lembro que amanhã teremos mais um evento importantíssimo sobre esse tema, tá? Falaremos sobre a tributação das subvenções, a DC 49, falaremos a questão do ICMS para não contribuintes. Então, não deixa de clicar no sininho, seguir o nosso canal para que você não perca esses debates, esses outros debates. Conto com sua presença também aqui no evento de amanhã. Estarei aqui, dessa vez como audiência. E, mais uma vez, obrigado a todos, uma excelente segunda-feira e até a próxima oportunidade.